Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Human Behind. Hoje trago-vos um convidado muito inspirador e muito especial, que é psicólogo e coach. É o Pedro Cerveira. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Paula. Obrigado pelo convite. Por estar aqui, estou entusiasmado para ouvir o que é que vem aí desse lado. Quais é que são as perguntas que vêm daí? Então, vamos começar. Vamos a isso. Vamos a isso. Quando tu eras criança, imaginavas-te fazer o que fazes hoje? Não, de todo. De todo. Ahm, não te consigo dizer exatamente o que é que me imaginava fazer quando era criança, que acho que não tinha assim uma visão muito clara sobre o que queria fazer. E só se definiu mais tarde, já pai, nos 17, 18 anos. Portanto, quando era pequeno, estás naquela fase em que. Eu acho que é uma fase muito boa porque não tens muitas preocupações e, portanto, vives a vida conforme ela vai acontecendo e deixas o futuro assim um bocadinho para amanhã porque parece que o tempo vai ser infinito e vais estar sempre com as mesmas pessoas durante montes de tempo. Portanto, eu diria que essa era uma das minhas menores preocupações naquela altura. Se calhar preocupava mais com outras coisas mais, que agora são mais insignificantes do que com o que é que eu iria ser quando fosse grande. Ou nem te preocupavas? Que era o melhor. Sim, nem me preocupava, ficava para segundo plano completamente. Na escola, como é que tu eras como aluno? Ui, olha, eu era aquele aluno super certinho, ahm, fazia os trabalhos de casa todos a tempo e horas, tentava estar sempre atento durante a aula toda. Portanto, aquele típico aluno que está ali, não na vertente de agradar os professores, mas de tentar ser o mais certinho possível, estar sempre dentro da linha, não provocar problemas, não fazer confusões e mantive esse registro quase durante o meu percurso académico todo. Quando eu digo académico, desde o pré-escolar até depois a universidade e mestrado, portanto, foi só ter um bocadinho na fase final, veio um bocadinho mais de rebeldia, leve na fase final, mas sempre fui aquele aluno muito certinho, muito atento, muito. Parte de comportamento, isso assim estava sempre espetacular, mesmo que as notas não fossem assim todas a 100%. E se pudesses voltar atrás no tempo, mudarias alguma coisa no teu percurso? Eu acho que essa é uma pergunta que nos acompanha a todos em diversos momentos da nossa vida. Ou seja, se eu voltasse atrás, o que é que eu faria de diferente? Ahm, Se calhar só faria uma ou outra coisa diferente, porque não me identificou a forma como eu fiz no passado, mas eu diria que 99,9% das coisas eu continuo a fazer da mesma maneira, sendo que foram elas que me trouxeram até aqui. E portanto, tendo em conta que eu gosto do caminho que estou a fazer e gosto do rumo que a minha vida está a levar neste momento, eu acho que se fizesse outras escolhas noutros momentos, ela poderia estar num local ou poderia estar num caminho que se calhar eu não ia gostar. E portanto, nesse sentido, manteria quase as escolhas todas que eu fiz para conseguir chegar aqui, mesmo sabendo que houve momentos que não foram assim tão agradáveis, como na vida de todas as pessoas, mas mesmo assim acho que manteria todas as decisões que eu fiz. Se calhar havia ali uma outra que mudava um bocadinho, ou seja, não era mudar radicalmente, era fazer só de uma forma um pouco diferente, mas mantinha quase tudo o resto. Ou seja, não tenho aquele ideal de voltar ao passado e mudar a minha vida no passado para depois o futuro ser diferente. Não, a vida vai acontecendo e vais te adaptando a ela, vais modificando pelo caminho. Pedro, quem mais te inspira na vida? Essa é uma boa questão. Essa é uma boa questão. Ahm, eu diria que principalmente ahm, a minha família nuclear, seja pais, irmã, avós, neste caso a minha avó, que é a única que ainda tenho, Uhum. ahm, a minha esposa, a minha filha agora, são aquelas pessoas que, ah, ok, a minha esposa e a minha filha nem sempre estiveram na minha vida, mas os meus pais, a minha irmã, os meus avós sempre estiveram na minha vida e, portanto, Uhum. sabem por tudo aquilo que eu passei. E eu admiro-os enquanto pessoas porque eu sei de onde é que eles vieram e sei onde é que eles chegaram e sei o que é que foi preciso para fazer isso acontecer. E a minha esposa e a minha filha, por razões acho que óbvias. Portanto, Óbvios.
São essas Exatamente. as pessoas que me vão continuar a acompanhar, aconteça o que acontecer na vida, e portanto são para essas pessoas que eu também olho quando começo a pensar no que é que eu vou fazer no dia da manhã, o que é que eu quero para o meu futuro. É nelas que eu Uhum. assento as minhas decisões, portanto são elas que são a minha fonte de inspiração. Uau. Ahm, e qual é a qualidade que tu mais aprecias numa pessoa? Integridade, em E a, absoluto. e a característica que tu menos aprecias nas pessoas? Por oposição, a falta de integridade ou a falta de respeito. Uhum. Ou seja, tu não conseguires ser íntegra no sentido de ahm, tu seres fiel aos teus princípios, tu seres fiel à ética, tu tratas outras pessoas com respeito, ahm, mantendo-te nessa linha, ótimo, damos super bem, continuamos felizes da vida. Começando a sair dessa linha, ok, se calhar já não quero manter uma relação com esta pessoa porque acho que aquilo que ela está a fazer não é o mais correto. E portanto, para mim, são quase como duas. É quase aquilo que baliza Uhum, se eu exatamente, quero ou não quero continuar a ter uma relação com certa pessoa ou falar com exatamente. ela. Portanto, esses dois princípios para mim são fundamentais. Ou há integridade e respeito, ou então Uhum, se não há, eu não estou ali a fazer nada. Portanto, uhum, yeah. Olha, e qual é a tua maior virtude? ui. Eu aqui há um tempo fiz, como parte da preparação para uma certificação em coaching, nós Uhum, fizemos um assessment que tinha a ver com as nossas virtudes, com as nossas uhum, forças pessoais. ok. A integridade estava no topo, como é óbvio, e depois havia mais algumas. Eu agora não as tenho de memória, mas acho Uhum, que as melhores pessoas para dar essa resposta são aquelas que me inspiram. E curiosamente, nessa altura também eu cheguei a fazer essa pergunta a essas pessoas e elas deram uma resposta e identificaram quatro ou cinco características em mim. Ah, agora não as tenho de memória, mas elas seriam as melhores pessoas para, perguntar, para fazer essa pergunta. Então não queres. Pronto, mencionaste a integridade, está respondido. Sim, sim. Se puderes resumir um, e se eu puder colocar no papel de, vá lá, autovalorização, Uhum, aquele dar um bocadinho ao nosso ego, eu poderia dizer que é essa, assim, a integridade sem dúvida faz parte da minha vida. Se é aquela que mais uhum. me distingue, não sei, não sei. Teria que ver à minha volta. E a teu ver, qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito, esse se calhar é mais fácil responder. Ahm, Se calhar são dois e estão relacionados. Ahm, Teimosia. Ahm, a teimosia é um deles. A falta de paciência tem vindo a melhorar, porque isto quando se tem filhos, eu já percebi que é uma coisa que aumenta exponencialmente, portanto já estou muito mais paciente, mas a parte da teimosia, pá, às vezes sinto que ainda devia ceder mais cedo do que cedo. Passando a expressão. Por isso, acho que estas são as duas grandes Uhum, ah, vá lá, defeitos que eu tenho, mas com os quais eu também convivo bem porque também tem o seu lado bom, porque se eu também não fosse teimoso ou persistente, também qualquer dificuldade abandonava logo o caminho que estava a seguir, portanto, uhum. acabo por ter essa parte. A paciência, realmente é bom ter paciência, é muito bom. Eu tenho aprendido que realmente às vezes precisas de doses monumentais de paciência e a vida vai-te proporcionando momentos para desenvolver, portanto, Mesmo. vamos a isso. É verdade, Pedro. Ah, uma coisa, se tu tivesses um superpoder, qual é que seria? E porquê? E eu ainda aqui há umas semanas estava a pensar nisso. Não queria o superpoder de voltar atrás no tempo, não. Uhum. Nem de ser invisível, nem essas coisas todas. Ahm, e eu penso muito nesta vertente, e vais perceber porque é que vai ser esse o superpoder que eu vou escolher, porque eu gosto muito de ficção, e Uhum. portanto poderia escolher aqui um superpoder de alguma forma inspiradora, mas eu quando penso em superpoder, eu penso assim, epá, eu gostava de alguma coisa que também me servisse a mim, que me fosse útil. E uma das coisas que o superpoder que eu gostava de ter
era de me conseguir deslocar de forma extremamente rápida de um sítio para o outro. Porque isso permitia-me que eu estivesse onde estivesse no mundo, pudesse regressar ou a casa, ou visitar alguém amigo, ou assim, quando quisesse. Porque se tu pensares, eu tenho família em Portugal, tenho família nos Estados Unidos, ah, são 10 horas de viagem cada vez que vamos lá, portanto é muito tempo. Se eu pudesse um estalar de dedos, Uhum. pegar e ir lá, era espetacular. E quem digo eu, ser eu a ir eu próprio ou ser eu a transportar outras pessoas. Porque, embora às vezes a viagem, e no fundo na vida a viagem, o caminho que estamos a fazer é a melhor parte, Uhum. mas em termos práticos, às vezes conseguirmos deslocar de um lado para o outro mais rápido, Uhum. para mim era super cómodo mesmo. É o teletransporte, não é? Basicamente. Sim, sim, uma forma Seria de quase, teletransporte, sim, sim. quase isso. Pedro, o que é que te dá mais felicidade na vida? Acho que já disseste, mas. Sim, sim, a minha família é o que me dá mais felicidade na vida. A seguir à minha família, o que me dá mais felicidade na vida, ah, é perceber, ahm, que eu de alguma forma estou a fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Nem que seja de Uhum. uma forma muito pequena, quase invisível ao olho do outro, mas eu sentir isso, primeiro a minha família estar bem, isso dá-me felicidade, depois eu sentir que estou a fazer alguma diferença na vida do outro, e diferença para positivo. Porque às vezes fala-se muito em fazer a diferença e criar impacto, e eu costumo salientar, ok, mas negativo ou positivo? Porque às vezes queremos impacto negativo sem estar a contar com isso. Portanto, não, eu quero criar impacto positivo. Portanto, são essas. Se eu resumisse a minha vida hum, a duas fontes de felicidade, seriam essas duas. O bem-estar e a Uhum. felicidade da minha família e o conseguir criar impacto na vida dos outros. Ou seja, melhorando a vida deles, dando algum input que os ajuda, ou até às vezes ajudando-os a fazer um caminho que depois, quando eu deixo de fazer parte desse caminho, mais à frente eles vão conseguir alcançar algo bom para eles. E não precisa de ser algo extraordinário, pode ser só algo que para eles aquele momento faz sentido e que eles necessitavam. Ok, muito bom. Ahm, um filme e um livro que te tenham tocado ou inspirado na vida. Um filme ou um livro? O filme, ou melhor, um filme e um livro. Como quiseres, o que te fizer mais sentido. Ahm, Portanto, tendo em conta que eu agora nem tanto, mas já vi muitos filmes e livros continuo a ler diariamente, percebes logo que aqui a escolha já é um bocadinho desafiante de fazer, porque é muita, muita informação e alguma dela eu já nem sequer nem tenho grande acesso a ela. Ok. Ahm, mas deixa-me ver. A nível de filmes, não queria ir para nenhum clichê. O que é um bocadinho difícil. É totalmente Mas livre. sim, sim, sim. Ou se quiseres dizer dois livros. Sabes que aqui o desafio, Paulo, é conseguir pensar em tudo aquilo que já aconteceu, todos os filmes que eu já vi, todos os livros que eu já li, e Uhum. desses todos conseguir escolher um. Que é, Pois. pode-se adicionar uma dificuldade minha, que é conseguir, entre tantas coisas, escolher uma coisa. Ou seja, tomar uma decisão sobre Uhum. o que é que eu vou escolher, tem que ser muito bem fundamentada. Mas a nível de filmes, e acho que posso começar por aí. Lá está, estou a tentar fugir daqueles que já são, O lugar comum. sim, sim, o lugar comum de muitas pessoas e ir para um outro, se calhar, menos mainstream. Ok. E ao mesmo tempo estou-me a tentar lembrar de algum filme que realmente eu tenha gostado assim muito. Uhum. Ahm, Há sempre filmes que nos marcam de uma maneira ou outra, mais naquele Uhum. momento. Se eu for a Uhum. pensar em filmes que marcam e que se ligam com a minha experiência pessoal e de vida, eu não tenho assim nenhum em particular. Então, e Ah, livros? Pá, livros, olha, era abrir esta portinha aqui atrás e começar a escolhê-los.
o mais recente ou algum Olha, autor? vou-te dizer, não um livro, Uhum. mas uma série de. Vou-te dizer, se calhar, duas séries Boa, de livros. boa. Não gosto muito de ler um livro só. Uhum. Se for a nível profissional, tudo bem. Se for mais naqueles momentos de lazer, eu gosto mais de ficção. Ok. Totalmente. Portanto, se me deres um livro de ficção espetacular. Uhum. Ahm, Há duas. É uma trilogia, não é uma trilogia, é um bocadinho mais do que isso. E outra eu ainda estou a terminar. Ok. Um deles é O Senhor dos Anéis, Que porque giro. eu comecei a ler os livros antes de saírem os filmes, e Ok. portanto, quando saíram os filmes, eu já tinha lido quase os livros todos, Uhum. e portanto, isto também pelo período da vida em que eu os li, estamos a falar naquela altura da adolescência, mais a fase final da adolescência, e portanto foi aí que eu comecei a ganhar este gosto mais por grandes obras, porque pronto, são livros, cada volume é bastante grande. Se São os filmes são calhamaços. grandes, sim, se os filmes são grandes, os livros são ainda maiores, e portanto tu Exato. entras aí num universo ainda mais impressionante. Exatamente. E depois, eu estou agora a terminar um que está a ser Uhum. assim um bocadinho de altos e baixos, porque há aqueles livros que tu lês de uma ponta à outra rapidamente, há aqueles que demora, e depois há os Uhum. outros que têm fases. Tem fases em que há livros dessa coleção que eu li muito rápido, mas há outros que às vezes é um sacrifício passar por aquilo para depois chegar a uma parte em que realmente é entusiasmante. Mas a coleção, eu até vou ver aqui se há a versão em português do Hum. livro, que é para não me enganar. Ahm, assim, não há versão em português, mas isto são, salvo erro, 5 livros, Ok. que é a saga Dune. Dune Ah, de Duna. sim, Ou sim, seja, sim, já sim. saiu o primeiro filme, Uhum. eu já vou no fim, já vou no último livro, portanto já passei essa fase toda, Ok. mas são livros de ficção, mas em que Uhum. o autor consegue de uma forma muito. Ou Subtil? seja, sim, subtil, essa é a palavra, subtil, passar mensagens sobre política, sobre direitos civis, sobre Uhum. a forma como ele vê o mundo, Uhum. interligados na história, na narrativa principal. E ele Exatamente. faz aquilo de uma forma excepcional. Às vezes é só uma frase de introdução a um capítulo, mas ele Aham. consegue pegar naquilo que é uma saga de ficção e passar Exatamente. mensagens que ele já escreveu os livros. Eu já não tenho agora de memória há quanto tempo é que ele escreveu isto. Ele já faleceu há alguns anos, há muitos anos, Uhum. mas ele consegue trazer-te conceitos e trazer-te ideias que continuam a ser super atuais. Intemporais, não é? Sim, 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 sim. Exatamente. Ainda Tipo só Star saiu. Wars, por exemplo, tu não mencionaste. Sim, 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 sim. Yeah. É um bocadinho nessa linha. Tem Ok. potencial para ser algo ainda maior, mas lá está, ainda só saiu um dos filmes, portanto, para as pessoas em geral só vão ver um dos filmes, só vão perceber isso através de Exatamente. um dos filmes, mas é um universo que traz muito essas mensagens. É Fantástico. pena, é que eu já vi o primeiro filme, e também só esse está disponível para agora. Uhum. A pena é que ele, por hábito, no início de cada capítulo, deixa uma mensagem um bocadinho enigmática que remete para o conteúdo desse capítulo, mas também para essas mensagens mais a nível político e nessas áreas. Ok. E no filme não há tanta oportunidade para ver essas mensagens. Hum. Pois há quem diga que o livro é sempre muito mais interessante do que o filme, não é? É mais Sim, rico. sim, sim, sim. Porque tu Certo? tens que condensar, e eu percebo na perspectiva do realizador, Pois. tu tens que condensar aquilo que daria para, se calhar, para 3 filmes num único. E às vezes estamos a falar de 2 horas, Exatamente. máximo de 3 horas. Portanto, é muito. Ele tem Exatamente. que selecionar mesmo aquilo que é o mais importante. Exatamente. Ahm, mas eu escolheria, se calhar não, ou esses 2 filmes também foram filmes muito bons, Uhum. mas escolheria essas duas. ahm, Sagas, como vá é que se lá. diz? Sim, essas duas sagas, sim. A do Senhor dos Anéis e a Dune. E o Dune. Muito bem, muito bom. Agora uma pergunta também diferente. Se tu
pudesses ser um animal, qual é que tu escolherias e porquê? Um animal. Um Qualquer animal. animal. Qualquer animal? Qualquer animal. Não qualquer animal. Não qualquer animal. Ah, Já que posso escolher, vou escolher algum que seja podes. de jeito. Ahm, Deixa-me ver. Porque eu gostava de ser, neste momento, um animal, ah, como é óbvio, selvagem. Doméstico, não. Não gosto de algumas coisas que os animais domésticos têm, apesar de ter uma cadela e assim. Mas Uhum, acho que de alguma forma estão sempre condicionados por nós. uhum, Ahm, Portanto, gostava de ser um animal selvagem, mas ao uhum. mesmo tempo um que não estivesse a ser extremamente incomodado pelos seres humanos neste momento. Porque, Ui, como calculas, é é difícil. muito difícil de encontrar. Portanto, eu teria que ser um animal de uma ilha qualquer, assim um bocadinho esquecida. ah, Talvez já tivesse sido descoberto, ok? Certo. Aham. Ahm, Querias mesmo estar ali em sim, paz. sim, 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 tranquilamente, na minha vidinha. Ok, Independentemente da sua duração, independentemente das adversidades, ok. mas gostava de ter essa liberdade, que é uma das coisas que também valorizo. Exatamente. Portanto, liberdade para não. Para fazer aquilo que eu quisesse, para viver a minha vida em paz, para estar Exatamente. tranquilo. Se me Exatamente. perguntas agora que animal em específico, Uhum. ah, também não queria ser um animal que tivesse à disposição dos outros e, portanto, fosse facilmente. Tivesse uma expectativa de vida muito baixa. Ah, não sei, não sei. Mas gostava de viver num habitat de floresta. Uhum. Isso sim. Mais tipo floresta tropical. Ok. Portanto, muito nessa linha. Uhum. Ah, Pássaros não. Não. Ok. Gosto muito de os ver. Não gosto muito de lhes tocar. Ah, Portanto, eu se calhar ia para algo entre. Pá, não sei, tipo um gato selvagem, uma coisa assim desse género. Uhum. Uhum. Gosto dessa ideia, porque não Uhum. tenho gatos, porque eles às vezes não sabem o que é que eles estão a pensar e portanto fazem-te uma assim do nada e tu ficas assim, "Uau, mas de onde é que veio isto?" Não falo por experiência própria, mas por experiência com outros gatos de outras pessoas. Uhum. Uhum. E porque os meus avós sempre tiveram muitos gatos perto da casa deles, mas nenhum era gato deles, e eles não os queriam lá, portanto ah, havia sempre aquela rivalidade entre temos gatos, mas não são nossos, e portanto não os queremos aqui, mas eles voltam sempre para cá. Mas gosto da independência deles, Do gosto feeling. da descrição, Uhum. que eu também Uhum. gosto de ser bastante discreto. Ok. E portanto ia para aí. Mas coloquem-me, por favor, numa ilha onde o homem ainda não tenha chegado para estar sossegadinho na minha vida a fazer as minhas coisas. Muito bom. Olha, se calhar lenço ibérico. Eu estava a pensar nisso, mas não Já quis tem dizer. contacto, mas está assim, mas é uma espécie protegida. Portanto, tem contacto, mas o contacto é extremamente restrito. Pois é, pois é. Eventualmente. Mas Muito ponham-me se bem. calhar numa ilha, noutra ilha qualquer, não ponham no continente. Porque senão, lá está, depois tem o problema da extinção, que não é muito agradável. Muito bom mesmo. Agora mudamos aqui a temática. Em termos de comida, qual é o teu prato preferido e o detestado? Ahm, Detestado favas, completamente. Hum, Gostei do teu ar desprezível, sabes? Se alguém quiser que eu não coma, eu coloco favas na comida e esteja à vontade que eu não vou comer nada daquilo. O que é que eu gosto? Aquele preferido que tu. Ah! Estás-me a colocar numa posição difícil porque eu gosto muito de comer. Ah, então podes dizer dois ou três. Ahm, Pois, o problema é que é esse, que se calhar dois ou três não iam chegar. Mas olha, gosto muito, como é óbvio, da comida da gastronomia nacional portuguesa. Ok. E, portanto,
cozida à portuguesa, tudo o que é Uhum. bacalhaus, Uhum. leitão, portanto, tudo isso. Ok. Gosto também muito da gastronomia italiana. Ah, que giro. Pizza, lasanha, portanto, todas essas. Tudo Uhum. isso é comida de super conforto para mim. Uau. Portanto, português, se calhar mais virado para o bacalhau, Uhum. 100%. Se Uhum. for lá fora, italiano. Muito bem. Mas desde que seja italiano bem feito, porque não me deem uma pizza que aquilo. hum, Plástico. Sim, sim. Não, por favor, porque. Caseirinha bem confeccionada, não é? Sim, sim, sim. Pode não ser sim, caseira, mesmo que seja feita num restaurante, mas que seja feita segundo os princípios deles. Uma coisinha assim, Uhum. isso sim. Sim, senhores. Pedro, praia ou campo? Ou cidade? Ahm, Praia e campo. Porquê praia e campo? Porque praia, sim, se não estiver um sol de torrar, se estiver campo, porque pelo menos há sempre árvores, dá para estar ali um bocadinho mais na sombra, portanto, Uhum. ideal mesmo uma combinação dos dois, ou seja, um campo que esteja próximo da praia, porque assim dá para usufruir do melhor dos dois mundos. Exatamente. Cidade, não, não, não. Ah, se tu pudesses tomar café com uma personalidade famosa que ainda cá está ou que já não está cá, quem seria? Quem escolherias? Só uma, Desculpa? só uma. Sim, podes dizer duas, se quiseres. Ah, Vou escolher esta por duas razões. O Stephen Hawking já Uhum. não está entre nós, infelizmente. Exato. Infelizmente também ainda não li a biografia dele, mas por dois motivos. Primeiro, ah, pela situação de saúde que ele passou ao longo da vida dele, ou Uhum. seja, pessoa que nasceu com todas as faculdades, todas as capacidades e por aí fora, e depois acaba por vir a perder com o tempo gradualmente, Sim. mas que ainda assim não limitam aquilo que ele consegue alcançar na vida dele. Porque estás a Uhum. falar de uma pessoa quase totalmente paralisada, que está a escrever artigos científicos, livros e por aí fora. Portanto, só isso já é um atestado grande à capacidade dele. Sim. Segundo motivo, pá, pelo conhecimento que ele demonstrava de cada vez que falava. Conhecimento e humildade sobre esse próprio conhecimento. Porque Uhum. a base de estudo dele era o universo e nesse sentido ele assumia sempre uma postura de muita humildade, Uhum. se calhar por ele reconhecer que no meio disto tudo ele era insignificante. Ok. Mas sim, pela parte de vida dele, por tudo aquilo que ele teve por tudo aquilo que ele teve que superar Uhum. e pela forma, e dizendo isto de uma perspectiva externa, mas quase que natural com que ele enfrentou as coisas, sem grande Uhum. drama, sem grande alarido, sem não, isto é a minha vida, vou continuar a seguir em frente. E depois a parte do conhecimento, porque Uhum. há pessoas que se tu pudesses ah, extrair todo o conhecimento em final de vida e criar Uhum. uma biblioteca com base nisso, era fantástico. E eu acho que ele era uma dessas pessoas. Porque eu Exatamente. tenho sempre a sensação de que quando morrem certas pessoas, algumas nem tanto porque, ok, não estou a fazer nada muito interessante com a vida, tenho as suas aprendizagens e tal, mas ok. Pelo legado que Mas, deixam, não mas eu é? sinto que há alguma, sim, deixam um legado, mas também levam muito com eles. Sim, E sim, sim, tu sim. nunca mais vais ter forma de chegar lá. Sim. E essa é uma das coisas que a nível de inovação, se um dia pudesse acontecer com os seus grandes limites, que teria Uhum. que ter a nível ético e tudo, mas era algo extraordinário. E nós podemos fazer isso em vida escrevendo livros, fazendo um podcast como estás aqui a fazer, Uhum. de diversas formas, mas há sempre muito que vai connosco e que nunca chega a ficar cá. E portanto, se pudesse haver uma forma de. E na parte dos superpoderes, se calhar eu incluía também este lá. Eu conseguia de alguma forma manter aqui a pessoa nem que fosse Eternizá-la. Sim, sim. Mas Vá. eternizá-la só quando ela quisesse estar cá presente. Porque Claro. também percebo que, ok, há pessoas para as quais, não, a minha vida chegou ao final,
Quando Exatamente. acontecer, aconteceu, mas estou bem com isso. Não quero cá estar durante 1000 anos. Não. Portanto, também dar esse direito às pessoas. Muito bem. Muito rapidamente, uma banda ou um cantor que tu gostes? Ou não? Tendo em conta que a coisa que eu mais ouço agora é Panda. ah, olha, sabes que essa não te vou conseguir responder. E é muito simples dizer-te porquê. Porque eu nunca fui muito de uma banda, um cantor, um estilo musical. Fui mais de. Eu gosto desta música, não me interessa se é pop, se é rock, se é RB, se é jazz, não interessa tanto isso, a classificação. Interessa-me que eu gosto dela. Uhum. Mas quem é que está a cantar? Pá, às vezes nem sequer sei quem é que está a cantar, Nem mas eu gosto sabes. daquela música. Portanto, Exatamente. não sou particularmente conhecedor no campo da música. Uhum. E por isso vou mais por gosto desta música, gosto daquela, faz-me sentido Uhum. daquela, faz-me sentido da outra. Portanto, não vou muito por estilos musicais, Ok, vou mais por gosto ou não gosto. E se ok. gosto de alguma forma faz sentido, ok. Muito bem. Olha, e no mundo, há algum lugar que te fascine imenso, que já tenhas visitado ou não? Ahm, Ainda não visitei muitos países. Visitei, aliás, muito poucos. Espero visitar mais. Um dos que está nessa lista é o Japão. Ok, Quer pela parte, sobretudo pela parte cultural e pelo modo de vida deles. Quer a ok, parte cultural, não só da atualidade, mas também do passado, que eu acho que é muito rico, um, e também da forma de vida deles ainda hoje em dia. Porque tem uma forma de vida com a qual eu me identifico em muitos aspectos. uhum, Toda a organização social deles, o respeito com as rotinas que eles têm demonstram para com os outros, me ok, atraem muito. Um, e portanto, sem dúvida que o Japão e a cultura japonesa estão sinalizados como na tua vou ter que ir lista. lá, nem que demore 2 dias a chegar lá de avião, mas eu vou ter que ir lá. Se calhar até mais do que uma vez, portanto, sim, Muito bem. Olha, aprecias momentos sozinho sim, sim, sim. e tens algum lema de vida, assim, ou não? Lema de vida. Ahm, o lema de vida que eu tenho para mim e que estou todos os dias a tentar viver com base nesse lema de vida, Uhum, é o mesmo que eu tento passar, nem que seja de uma forma subliminar, ok, às pessoas com quem eu vou estando, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, uhum, que é tu só vais ter uma vida, só vais cá passar uma vez, pelo menos que saibamos, ok? Tenhamos exato. consciência disso. Portanto, vamos aproveitá-la ao máximo, vamos desfrutar dela ao máximo. Não significa isto fazer coisas que vão impressionar as outras pessoas, não significa isto subir o Everest, fazer assim um grande feito, ahm, mas fazer algo que te faça sentir bem. Que quando tu chegares aos 70, 80, 90, ao final da tua vida, Valeu a acho que pena. consigas dizer, não, valeu a pena. Boa, Teres aquela sensação de final de vida de que pá, gostava de estar cá mais alguns anos, mas também se agora for desta para melhor, pá, também estou tranquilo com isso. boa. Percebes? Ter aquela sensação de paz interior de vivi a Missão minha cumprida. vida, fiz aquilo que eu gostei, sim, cumpri a minha missão, mas mais do que tudo aquela satisfação de Exatamente. não, eu vivi bem a minha vida e ter aquela paz interior e a reconciliação contigo de que pá, está tudo bem, se for agora, tranquilo. Boa, Portanto, é muito nessa linha. boa. Daí eu dedicar mais áreas que me dedico porque é no sentido de levar as pessoas para esse caminho. Não de tornar as vidas delas espetaculares, maravilhosas e tudo cheio de felicidade, Exato. mas de lhes permitir no dia a dia criarem essa sensação de não, eu estou bem como estou agora. A Eu gosto da desfrutar. minha vida, eu estou a desfrutar da minha vida, estou a gostar dela. Exatamente. Portanto, é por aí. E para terminar, se calhar acabaste de o fazer, mas gostarias de deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir e a ver, Pedro? Ahm,
Pode ser essa mesma que acabaste de transmitir, mas se quiseres outra, muito rapidamente, Eu diria se calhar outra. força. Para aproveitar, e é algo que eu também tenho vindo a aplicar cada vez mais a mim. Às vezes não parte de mim, às vezes parte de outros o desafio e eu inicialmente recuso, mas depois aceito o convite e sigo em frente. Que é o quê? Às vezes nós deparamos com algumas limitações que são autoimpostas, há algumas coisas que nós acreditamos sobre nós próprios que achamos que tem que ser sempre assim e nos Uhum, sentimos ali quase como, não num colete de forças, mas de alguma forma limitados por nós próprios. uhum, E se calhar o que eu diria é para nos permitirmos conhecer essas limitações que estamos a impor nós próprios e decidirmos tentar explorar, ir um bocadinho além disso. Ou seja, desconstruir essas limitações, tentar nos libertar um bocadinho disso, nem que seja a pouco e pouco. Eu, por exemplo, no meu caso, para ser muito específico, eu sou muito low profile e, portanto, às vezes, estar à frente das pessoas, estar à frente de um palco, estar a tomar a iniciativa de alguma coisa não é algo que me sinta super confortável, mas ao mesmo tempo eu sinto que é importante eu fazer isso. E às vezes, ao fazê-lo, vêm coisas muito boas. E uhum. às vezes nós conseguimos ultrapassar essa pequena barreira de não me sinto confortável com isto, não é algo que eu me sinta bem. Experimenta um bocadinho. Experimenta ir além daquilo que tu achas que será o confortável para ti. Não vais para a zona de desconforto, mas tenta hoje fazer alguma coisa um bocadinho diferente e ver como é que Uhum. é. E depois logo decides para a frente. Muito bom. Pedro, foi um enorme gosto ter-te aqui. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, o Zoom não perdoa. Sim. Obrigada pela honra que me deste, estas maiores felicidades pessoais e profissionais, e espero que desse lado também tenham gostado de estar connosco neste momento e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Até uma próxima. Obrigada.